Você pode pegar sua Bíblia e, por favor, abri-la no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, no seu primeiro versículo, ou no seu primeiro verso, pois isto aqui é uma oração em forma de canção. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, no seu versículo de número 1, ou no seu verso de número 1, a Bíblia Sagrada diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo de número 10. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas e ao resplendor do relâmpago da tua lança. Versículo de número 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Você pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Neste momento, quando nós estamos entrando no momento da palavra do Senhor e observando tudo o que aconteceu no decorrer do culto, o Senhor nos coloca essa palavra no coração, palavra que fala na boca de um profeta, aonde ele faz uma oração cantando diante do Senhor. E o profeta, ele está vivendo junto com o povo um momento muito difícil, porque ele era um profeta da parte de Deus que trazia a palavra do Senhor, e muitas vezes a palavra que vem do Senhor pela boca do profeta é palavra de juízo, é palavra de justiça, é palavra onde o povo ele é convidado a se arrepender, aonde o povo é convidado a confiar no Senhor. E este texto, uma das primeiras coisas que o profeta diz é que o peso da palavra, ele sentiu a responsabilidade na ministração da palavra, a responsabilidade em transmitir para as pessoas que lhe ouviam a palavra do Senhor. E é bem verdade que
o profeta, ao estar proferindo a palavra do Senhor, ele diz que Deus traria juízo aos algozes da nação de Israel, aquela nação que fazia o povo sofrer. Ele diz: olha, Deus manda dizer para vocês que é para ficar firme, que é para confiar, que é para acreditar, que as coisas vão acontecer. Só que a aflição ela era tamanha, que Abacuque, quando ele está proferindo esta palavra, ele, por tamanha situação que envolvia, ele olhando para o que se passava, ele começa a dizer que parecia que Deus não estava se voltando contra a nação, parecia que Deus não estava se voltando contra o povo que não fazia aquilo que Deus ordenava, mas parecia que Deus estava castigando a terra, porque se você ler os versículos que seguem, a partir do verso de número 3, você vai ver que Abacuque ele vem trazendo uma narrativa, e ele vem dizendo como Deus tem se apresentado ao povo, como Deus vem se mostrando ao povo, e a forma como Deus vem se apresentando, como Deus vem se mostrando ao povo, demonstrava, ou parecia, que Deus estava castigando a terra. E então Abacuque ele começa a falar, e ele diz: porque o sol e a lua, eles pararam em suas moradas, o abismo, ao ouvir a voz de Deus, levantou as mãos. E levantando as mãos, com que dizendo: eu me rendo a ti, a tua vontade, eu me rendo aos teus propósitos, ao que tu queres. Daí então o profeta ele segue proferindo palavras, de forma a tentar trazer o povo para a presença do Senhor. Porque eu entendo, irmãos, que a terra, a água, as pedras, os próprios gases e tudo que existe, eles ouvem a voz de Deus, ou eles escutam a voz de Deus e obedecem, porque nós podemos ouvir e também escutar. A diferença de ouvir é que quem ouve qualquer ruído, barulho. Agora aquele que escuta, ele dá atenção, a sua percepção se volta àquilo que lhe está sendo anunciado pela sua audição. Então eu digo para vocês que eu observando o nosso ambiente, eu vejo que a terra, quando Deus fala, ela está pronta, ela ouve a voz do Senhor e faz o que o Senhor manda. Os animais, da mesma forma, as águas, os gases, seguem o mesmo ritual. Agora, quando Deus fala comigo e com você, nós somos diferentes. Nós correspondemos de forma diferente aos estímulos que Deus traz à nossa audição. Porque Deus, quando Ele fala conosco, Ele quer que nós o escutamos e a nossa percepção nos leve a realizar o que Ele espera. Então, o profeta, ele está dizendo que o ambiente, que o mundo, ele ouviu a voz de Deus e seguiu as orientações. Porém, o povo, ele ouvia, mas não entendia o que Deus estava falando. Porque delas as vezes, eu e você, nós estamos tão envolvidos com o nosso mundo secular, com os nossos afazeres, que a voz de Deus, ela, por muitas vezes, ela ecoa nos nossos ouvidos,
mas nós não a escutamos, mas tão somente ouvimos. Nós sabemos que a percepção nos mostra que parece que Deus quer falar comigo através do louvor. Parece que Deus quer falar comigo através daquela flor. Parece que Deus quer falar comigo através de alguma coisa, mas eu não estou conseguindo entender. Porque a nossa percepção, a nossa atenção não está voltada àquilo que Deus está nos transmitindo. Porque existem muitos ruídos, muitos sons que nos tiram da atenção. E então, amados, o salmista, nesse instante aqui, ele está tentando transmitir para o povo que o ambiente está mudando, que a situação está mudando, que as pessoas precisam voltar-se para ouvir a voz do Senhor, porque Deus está falando. E então ele diz assim: Senhor, eu sei que tu marchastes pelos mares, eu sei que tu te apresentastes de uma forma extraordinária, mas as pessoas não estão entendendo. Isso é que o texto está nos apresentando. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E quando eu olho esse cenário aqui, meu irmão, eu olho para os dias atuais, os dias de hoje em que vivemos, e eu consigo absorver, eu consigo extrair do texto e do nosso dia a dia que as pessoas não estão entendendo o que Deus está falando, que as pessoas não estão entendendo o que Deus está fazendo, que as pessoas não estão compreendendo o que Deus está dizendo. Porque se você parar para olhar, o nosso dia, ele está corrido. O nosso dia, ele está muito complexo, porque são muitas coisas acontecendo, e nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Tentamos compreender com o nosso intelecto, mas ele não é capaz o suficiente para extrair das situações, das circunstâncias, o que está acontecendo. E muitas vezes passamos trabalhos, muitas vezes sofremos, muitas vezes nos angustiamos, muitas vezes, sem compreender o que se passa, nós até tomamos decisões erradas, decisões equivocadas, porque estamos com dificuldade de entender. E nós vemos que está surgindo uma nova geração, que está tendo esta mesma dificuldade, ou até maiores dificuldades, porque fala-se muito de Deus, mas pouco se conhece dele. E eu tenho me aplicado, pois a gente tem percebido que existe uma doença que está sendo considerada a doença do século, e então tenho me aplicado a entender, a compreender um pouco mais acerca da depressão, acerca dessa patologia, e eu tenho me esforçado para aprender com aqueles estudiosos da mesma, mas assim também como eu tenho entrado para dentro da Bíblia Sagrada e tenho buscado compreender, porque se essa doença ela está operando hoje com tanto ímpeto, com tanta força, tem que haver registros bíblicos, e a Bíblia ela é fantástica por isso, porque ela mostra que muitos grandes homens de Deus sofreram também desta doença, que hoje ela está tão somente voltando em uma outra roupagem, com mais força, com mais ânimo, com mais ímpeto para atacar as pessoas, mas graças a Deus que Deus, Ele cuida de nós, e Ele nos dá sempre uma orientação, Ele sempre nos direciona em como nós devemos fazer e como devemos proceder diante das situações. Então, quando se está em tamanha aflição, as pessoas, elas acabam se fragmentando, se fragilizando, e não conseguem
entender, não conseguem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Então, por mais que ele queira, que ela queira, ele não consegue vencer, porque lhe falta uma orientação fidedigna, uma orientação infalível que lhe conceda convicção para que ele possa permanecer. Então, quando o profeta Abacuque, ele percebe que o povo que está com ele não consegue perceber o que está acontecendo, mas ele olha e vê que o mundo percebe, que a terra percebe, que os gases percebem, e o povo não consegue perceber. Então ele diz: Deus, eu sou teu profeta, e eu preciso mostrar para o povo que tu vais te manifestar, mas para que isso aconteça, eu tenho que me dar como exemplo. Porque, meu irmão, nos dias em que vivemos, fala-se muito, é uma falácia dizendo que Jesus faz, que Jesus opera, que Jesus realiza. Só que as pessoas, elas vivem em um mundo de faz de conta. Aí você chega para uma pessoa que está passando por uma doença, por exemplo, a depressão, e você diz para ela que Jesus pode mudar a história dela, a vida dela. Ela vai dizer: como? Ela precisa de uma prova infalível, uma prova contundente de algo que conceda a ela a certeza de que Jesus pode mudar a sua vida. Só que muitas vezes no convívio dela conosco, ou com alguns de nós, elas acabam percebendo que aquilo que nós ministramos não é, em alguns momentos, aquilo que nós vivemos ou cremos. E então, essa pessoa, ela acaba cedendo, ela acaba olhando e dizendo: não tem condições de mudar a minha vida, porque é isso que tu me tens dito não é verdade, porque nem tu acredita. Porque quando nós falamos de Jesus Cristo, quando nós anunciamos Jesus Cristo, nós temos que nos dar como exemplo, porque aonde nós andamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, vai demonstrar para as pessoas se esse Jesus, ele pode ou não mudar a minha vida. E a nação de Israel, queridos, eles eram ou foram o povo que Deus havia operado muitos sinais através da vida deles. Só que pelo fato deles não estarem mais na visão, dentro do propósito de Deus, eles não podiam mais ser dados como exemplo, não no presente momento. Mas Deus, estando eles naquela situação, Deus queria fazer com que eles voltassem a viver uma vida de verdade, como era no passado, como era nos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, como era nos dias de Moisés, nos dias de Josué, como era nos dias de Samuel, como eram nos dias do próprio rei Davi. Só que para que isso acontecesse, era preciso que o povo confiasse piamente no Senhor. Era preciso que o povo tivesse convicção de que Jesus não lhes abandonaria. E como é que você vai fazer isso com uma pessoa que está com a sua fé abalada? Com uma pessoa que não tem mais onde depositar sua fé? Eu estava olhando algumas pessoas hoje, e estava observando e fazendo umas considerações, e eu dizia para Deus: Senhor, nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, porque como é que eu vou demonstrar para alguém que tu és na minha vida, se as minhas atitudes elas não correspondem com aquilo que tu espera de mim? Como é que eu vou conseguir demonstrar para alguém que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que o Senhor muda, se as minhas atitudes elas não correspondem? E então eu tenho dito para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu quero que as pessoas confiem em Ti, que elas creiam em Ti, e eu quero me dar como esse exemplo, porque foi o que Abacuque fez. Ele disse: Senhor, a crise ela está instaurada,
Não tem, é incontestável, estamos em cativeiros, estamos em sofrimento, estamos em aflição, estamos sob o jugo dos caldeus, isso não tem como contestar. Mas o Senhor está dizendo que é com a gente, o Senhor está dizendo que é conosco. Então ponto. Como é que eu faço? Aí o profeta ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que as ovelhas não deem os seus animais, ainda que o fruto da oliveira, Senhor, não tem problema, todavia eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar em Ti, eu vou acreditar na Tua palavra, porque eu sei, Senhor, que Tu vais cumprir. E quando este sentimento ele foi gerado no interior do profeta, se você ler os versículos, você vai ver que o profeta, ele diz que dentro do seu ventre, ele começou a ficar atemorizado. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele estava proferindo uma palavra que iria impactar a vida de alguém, ou a vida de algumas pessoas. E aquilo era um peso para ele, porque quando você fala algo e isso não acontece, as pessoas que te ouvem, elas vão formular um julgamento a teu respeito, seja ele positivo ou negativo, porque você disse algo, você transmitiu algo a ele. É igual nessa noite, eu estou proferindo essa palavra aqui para você, eu estou começando a entender o que Deus quer. Eu estou proferindo essa palavra para você, mas se eu, ao lograr êxito, que é fazer com que gere em você uma confiança, para mesmo que a tua situação hoje, nesse instante, nesse momento, ela seja muito difícil, se eu conseguir fazer através da palavra do Senhor, que o Espírito Santo, ele convença você, e gere em você um sentimento, para você crer que a tua vida vai mudar, você sairá daqui diferente, você sairá daqui transformado, com uma nova perspectiva, com uma outra expectativa de vida. Porque quando nós ministramos a palavra do Senhor, isso aqui não é história, isso aqui é uma verdade, isso aqui é fato. E quando eu falo para você que você precisa confiar piamente na palavra, eu estou estimulando você, querendo transmitir a você que você precisa confiar, que por mais que a situação esteja horrível, há uma saída. E essa semana, uma moça, ela foi no culto que nós cuidamos na Sanga Funda, e fazia mais de 20 anos que ela não ia na igreja. E aí ela chegou no culto, e eu estava falando a palavra do Senhor, e eu contei um testemunho, e eu disse: quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e aguardamos, e a praticamos, essa palavra ela causa mudança em nossas vidas. E eu disse para eles: eu não quero que vocês venham aqui no culto somente para ouvir eu falar, porque não é ouvir eu falar. O que eu transmito para vocês, primeiro eu transmito para mim, para depois ele chegar aos seus ouvidos. E o que eu quero que vocês tenham é na mesma coisa que eu creio, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo muda. E eu disse assim: quando acabar o nosso culto, eu quero que você vá embora, mas que você vá praticando a palavra. E aí ela trabalha com a minha esposa, e ela disse que saiu dali do culto, foi para sua casa, e ela disse que botou a chave na porta de casa, abriu a porta e disse: entra, Espírito Santo, na minha casa. E aí o esposo dela estava com o filhinho dela sentado no sofá, e ele olhou para ela e disse: tu tá louca? E ela disse: deixa que esse negócio é meu e Deus.
Aí ela disse que fazia não sei quantos meses que ela não podia jantar, porque toda vez que ela comia, a comida não sentava bem no seu estômago, ela passava mal. E ela disse: Espírito Santo, senta comigo na mesa, vamos jantar. E o esposo olhou e disse: agora ela doidou de vez, agora ela está louca. E ela disse que jantou, comeu aquela comida, e fez a sua higiene e foi se deitar. E ela disse que pegou no sono, e foi uma noite tão boa, que ela se acordou às 5 horas da manhã assustada, que fazia tempo que ela não dormia assim. Aí ela chegou no trabalho e disse para minha esposa: eu fiz aquilo que o Jada disse, eu estou colocando a palavra de Deus em prática. E eu já consegui em uma noite ver a mudança acontecer. Aí ela mandou o recado e disse: que bom, fico feliz que tu não somente fosse um ouvinte da palavra, mas que tu fosse um ouvinte praticante. Que tu ouviu a palavra e ela está entrando, e tu estás percebendo que tu precisa fazer alguma coisa, porque senão, meu irmão, se você só ouvir essa palavra, sair daqui nessa noite ouvindo, mas dizendo: não, a minha vida não tem saída. Aí ele diz que pode, mas eu não acredito. É um direito que você tem, essa palavra não vai surtir efeito na tua vida. Agora, se você pegar essa palavra e dizer: olha, realmente, literalmente, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que eu olhe a minha conta bancária, não tenha um centavo lá, ainda que eu olhe aquele diagnóstico médico dizendo: olha, tu está com câncer, tu está com leucemia, tu está com não sei o que, ainda que tu olhe, quando tu chegues na tua casa, o teu esposo foi embora, a tua esposa foi embora, o teu filho está nas drogas, a filha na prostituição, eu não sei qual é o quadro, mas você olhando tudo isso, toda esta situação, todo esse conjunto de fatores, se você conseguir olhar para tudo isso e falar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja, ainda que tudo isso aconteça, ainda que os meus amigos digam que eu não vou chegar a lugar nenhum, ainda que as pessoas apostem contrário a mim, eu todavia, eu ainda continuo piamente confiando no Senhor, no Deus da minha salvação, porque eu sei que nele eu me alegrarei, porque daqui um pouquinho, isso é o interessante, esta é a beleza do Evangelho, esta é a beleza dessa palavra. Porque essa moça, que eu falei para vocês que ela foi no culto, o pai dela está com câncer. E ela fazia 20 anos que ela não ia na igreja. E ela foi segunda-feira. E o pai dela tinha uma consulta marcada para quarta-feira. Mas ela foi no culto na segunda, e quando foi na terça-feira o médico ligou, que quer reavaliar o pai dela. Deus fez o milagre? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, isso eu sei, que ela está exercitando a fé dela. Se Deus vai fazer um milagre, meu irmão, isso é outra coisa. O importante é você exercitar a tua fé. Porque é muito fácil você abrir sua boca e dizer: eu creio. Como eu já disse isso inúmeras vezes, quando a vida vai bem, é muito fácil falar que crê. Demonstra a fé quando está tudo atravessado. Quando a situação ela é contrária, quando o vento está soprando o contrário, quando tudo conspira contra você, aí você vai demonstrar: não, eu creio que Deus vai fazer na minha vida. E aí ele começa a mover. Porque o que Deus quer é que eu e você demonstremos, não somente com palavras, mas com gestos e atitudes. Olha, eu fui lá naquela sexta-feira, e a minha vida estava assim, mas graças a Deus, o Deus da Bíblia começou a mudar a minha vida. O Deus da Bíblia começou a mudar a minha história. E eu passarei
a testificar, a anunciar, a mostrar, a demonstrar que Ele tem mudado a minha vida. Porque é assim que as coisas funcionam, meu irmão. Infelizmente eu vejo uma geração que vive nos dias de hoje, que é a geração balão. Só fica bonito na festa, ou seja, dentro da igreja. Quando sai da igreja o balão murcha, acabou a festa. A tua festa tem que começar aqui dentro, mas ela tem que perdurar lá fora. Porque é festa moda antiga, é festa duradoura, que vai alimentar muita gente, porque você não sabe disso, mas você vai alimentar muita gente. Você vai alcançar muita gente, muitas pessoas. Pessoas precisam que você se levante, que você seja a diferença, que você confie, que você creia, que você pegue esta palavra e faça desta palavra a verdade da tua vida. Porque a situação na qual você está, ela é transitória. Este momento que você está enfrentando é só uma fase. Às vezes você pensa: eu vou mergulhar nesse abismo, porque não tem mais saída. Tem saída, o Senhor está dizendo que tem. E eu vou dizer uma coisa para você: você não veio aqui nessa noite por um acaso, não. Não veio. Se coloque de pé, por favor. Você não veio por um acaso. Os problemas, as dificuldades, as lutas têm tentado tirar você, tirar de você, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, porque existe um Deus que nem letra nem papel consegue descrever o que Ele faz. Ah, meu Deus do céu. O meu Jesus te viu nessa noite. Ele te viu nessa noite e viu o teu coração. E Ele está dizendo que esse emaranhado de fios que está a tua mente, tu podes me ajudar. Eu não sei se é assim, mas eu te vejo como um quadro de telefone, aquele à moda antiga, telefone fixo, que era um monte de entradas, que aí para te liberar as linhas telefônicas tu fazia as conexões, e tu precisa fazer algumas conexões, alguns contatos, mas está muito confuso, porque tu olhando para ti mesmo, nem tu entende o que está acontecendo. Tu olhando para a tua situação, falta fé para te confiar, para te acreditar que é possível. Eu não sei se é a primeira vez que tu vem aqui, pelo menos eu é a primeira vez que eu estou te vendo, mas o meu Jesus está dizendo: não era para te ter vindo aqui por tua vontade, mas tu vieste aqui porque Ele te trouxe, porque Ele está dizendo que é possível, ainda que o fruto da figueira não venha, que o fruto da videira não venha, ainda que a oliveira minta não dê nada, ainda que as ovelhas todas desapareçam, se tu todavia confiares no Senhor, Ele está me dizendo: eu segurarei das tuas mãos, e com as tuas mãos eu começarei a escrever uma história. Porque o Senhor está me dizendo: é tempo
de recomeço. Por que tempo de recomeço? Porque muitas coisas se fez. Algumas deram certos, algumas positivas, mas muita coisa negativa. Mas o Senhor está dizendo, eu o seguro das tuas mãos. Eu não sei o que tu fazes, com o que tu trabalha, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo, eu seguro das tuas mãos e eu sento contigo. E quando tu fores sentar para começar a planejar, eu começo a planejar junto contigo. Esse Deus é tremendo. Porque às vezes, tu ouvia o ruído, mas não escutavas o que se dizia. Então a tua percepção, se eu estiver te falando alguma coisa errada, pode dizer, olha, não é isso. Tu ouvias, mas não conseguias captar com a tua percepção, então tu fazia o que tu achava que era, mas não era aquilo, era aquilo. E aí então, não deu. Então vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Tem pessoas que acham que recomeço não é bom. É bom recomeçar. É ruim recomeçar sozinho. Mas agora tu recomeçar com aquele que é o Criador, será muito mais positivo. E não mais chorarás. Quer dizer, chorarás, mas não mais de tristeza. Tu sabes o que eu estou dizendo. Mas tu vais chorar de alegria porque Ele vai te ensinar. E eu ouço uma canção. E eu ouço o Senhor dizendo que fique, permaneça na presença dEle todos os dias. Porque Ele quer te fazer nas mãos dEle ministro. Aleluia. Ele quer te fazer nas mãos dEle ministro. Porque não há nada igual. Não há nada melhor. Não há nada que se compare à presença dEle na tua vida. E Ele está dizendo, vamos andar juntos. Deixa eu te conduzir. Deixa eu te levar. Que tu verás que a tua vida, ela vai sofrer uma mudança radical, porque o nome dEle vai ser glorificado. Aleluia. Deus te ama. Porque eu não era para ministrar a palavra hoje, eu não era. Mas eu não sei o que houve com o pregador, ele não veio. E o Senhor me deu uma palavra enquanto o Felipe estava cantando os louvores. Eu fui lá, eu li na Bíblia o que o Senhor queria que eu ministrasse. Porque Deus, Ele tem propósito com você, Ele tem propósito conosco. Nós não estamos reunidos em vão. Nós não estamos aqui de passeio. Mas nós estamos aqui porque Ele vai fazer. Ele vai mover céus, Ele vai mover terra, Ele vai mover o que for preciso. Mas se você confiar, Ele vai fazer acontecer. Porque Ele resolveu descer na terra. Ele resolveu descer na terra para nos visitar. E para nos dar a sua bênção. Então, meu irmão, vou te dizer uma coisa para você tomar posse nessa noite. Toma posse nessa noite dessa palavra. Eita Deus de mistério.
agora feche os teus olhos e vá adorando o Senhor. Oh, aleluia, que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse que nos constrange? Esse amor nos constrange. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Oh, aleluia, Jesus. Pai, eu não vou convidar os teus filhos a vir à frente, porque eu sei que tu estás visitando eles nos seus lugares, porque a Bíblia diz que tu montou, Senhor Jesus, nos teus cavalos, nos teus carros de salvação. E a palavra nessa noite ela veio com endereço. Mas eu só quero te pedir uma coisa. Nós estamos dizendo, Senhor, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, Senhor, nós nos alegraremos e exultaremos no Deus de nossa salvação. Pai, eu estou ministrando neste momento sobre a vida deste irmão, sobre a vida dessa irmã, esta pessoa que está no seu banco, mas o seu coração, ele está ardendo, o seu coração, ele está batendo acelerado. Oh, Jesus, o seu coração está batendo acelerado porque ele precisa, ele precisa da tua direção. E nessa noite eu te peço a tua bênção sobre os teus filhos no nome de Jesus. E você que crê na bênção, aplauda Jesus Cristo bem forte. Aplauda Jesus Cristo bem forte. Quando eu olho para ti, moça, eu vejo que tu corre muito. Tens feito um esforço quase que sobre-humano para tentar caminhar, mas tu não consegue. Porque o Senhor está me dizendo, ela tem corrido e não tem conseguido. Aí quando tu corre e não consegue, tu para.
o Senhor está me dizendo, diz para ela, tu está correndo errado. Tu precisa primeiramente firmar os teus passos no que é que tu quer. Ele quer saber o que tu quer, porque está me dizendo o Senhor, que tem te rondado um espírito de tristeza, de angústia, de sofrimento. Olha para mim, em algumas vezes tu sente vontade de chorar sem querer chorar. Às vezes tu está bem, está aquele dia do mês de janeiro, o sol brilhando, mas de repente se torna num dia do mês de agosto, nublado, fechado, feio. E às vezes nem tu te entende, mas o Senhor diz, para de correr errado. Pede para Ele alinhar os teus passos. Pede para Ele direcionar no que tu deves fazer. Tens corrido tanto e não tem conseguido, mas eu vou te dizer uma coisa, com o Senhor tu vai correr quando Ele te mandar correr, porque Deus, quando Ele cuida de nós, em algumas vezes Ele diz corre, em outras vezes Ele diz senta e come, outras vezes Ele diz luta, outras vezes Ele diz agora tu vais dormir, porque não é tu, mas é o Deus que está contigo que muda a história. Tens até buscado acompanhamento para tentares entender o que está acontecendo, mas eu vou te dizer nessa noite, o médico está aqui. O médico está aqui, e o remédio para ti Ele tem. O remédio para ti Ele tem. Oh, aleluia. Foi uma satisfação estar com vocês nessa noite. Que Deus ricamente vos abençoe. Domingo nós temos 8h30 da manhã a escola bíblica dominical. À noite, 19 horas, o encontro da família. Você é nosso convidado a estar presente. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui reunidos na presença do Senhor, conquistando um pouquinho mais daquilo que Deus tem reservado para nós. E a nossa bênção, ela é garantida porque é no nome dEle. Amém? Pai, nesse instante, quando estamos despedindo nosso culto, eu quero pedir a Tua bênção, porque assim como os Teus filhos vieram, leva eles guardados debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua mão de poder. Senhor, dá a Tua vitória, e que nós possamos nos encontrar aqui no domingo e posteriormente na próxima sexta-feira, e o Teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Estamos despedidos na paz do Senhor. Cumprimente o teu irmão em nome de Jesus.